Caião, eu tô com uma dor enorme. Por favor, me ajude. Eu tenho 24 anos. Meu pai me Ah, disse aos prantos que não sente mais nada pela minha mãe, cara. aham. Além de uma grande admiração. Ainda bem, né, que sobrou uma grande admiração. É, isso tá ótimo. Ele Né? desabafou comigo. Eu não sei como lidar com isso. Sinto que muito em breve ele vai separar-se dela. Pois é, Não e sei o você que não é o dizer a ele. casado. Não tem que dizer nada, né? Não sei como ajudá-lo, né? Meu E Deus, nem ele como vai te ajudar a minha te mãe, ajudar. caso haja um Ame rompimento. os dois. É. Ame os dois. Seja presente na vida de ambos. Agora, não entre em nenhum espírito messiânico, salvador. Não chantageie seu pai. Ô pai, eu não sei como vai ser, nós vamos ficar morrendo de tristeza. Aí tem muito filho que chantageia o pai, a mãe, que querem sair da relação, querem sair bem, querem sair sem briga, querem sair com respeito. E a pior coisa que tem é quando uma pessoa que diz que não aguenta mais chega ao ponto de dizer ao filho ou aos filhos: olha, eu vou ter que me separar da sua mãe, não é por nada, não é por causa dela, é por minha causa. A razão é minha, sou eu que não estou em condições naturais de manter o casamento como aconteceu no início. Então, ela é a melhor pessoa. Eu não tenho nada a dizer dela, a não ser admirá-la e falar bem dela. E eu quero que todo carinho, todo amor, todo cuidado de vocês se concentre nela. E eu espero poder continuar a receber também o mesmo carinho, o mesmo respeito de vocês. E o que um filho, uma filha tem que fazer numa hora dessa é dizer: pai, você tem sido um grande pai, nós te amamos, queremos que você seja feliz, nós só pedimos duas coisas. A primeira é que você continue a tratar a minha mãe com toda a dignidade, respeito, carinho, que você a poupe de tudo que ela possa ser poupada nesse início de separação. Porque às vezes a pessoa que está indo embora não tem sabedoria ou está muito apaixonada, quando é o caso de separação aqui por causa de uma paixão ali. E quando é esse o caso, é muito perigoso. Quando a paixão, quando não está presente, quando a separação decorre do indivíduo já está ali há anos e ter esgotado todo o recurso pessoal, não de amor, mas de amor conjugal, porque amor não acaba. Amor conjugal é que pode acabar. Mas você veja que no caso dele o amor conjugal acabou, mas o amor fraterno não, porque ele tem por ela, segundo você disse, toda admiração e carinho. Ele a ama. Só que ele não pode dizer para a mulher: ô, minha mulher, eu te amo, mas vou embora, porque parece cinismo. Nenhuma mulher gosta de ouvir isso. Quando eu estava me separando e eu amava muito, muito, muito a mãe dos meus filhos, eu cometi uma ou duas vezes o equívoco de dizer para ela que nós estávamos nos separando, que a razão e a culpa era minha, mas que eu a amaria para o resto da minha vida e que eu a amava. Aí ela ouviu aquilo uma vez, duas vezes, da terceira falou: posso te pedir uma coisa? Chorando. Ela falou: nunca mais diga que me ama, porque a mim não me interessa esse outro amor. Esse aí você ama, dona fulana, dona cicrana, ama todo mundo, você é um cara que ama. Eu nunca vi você odiar. Agora, o amor que interessa a uma mulher casada é o que você me disse que já não tem para dar, ou nunca teve para dar do jeito que eu aspirava. E eu entendi completamente. E
Já fez 25 anos. E eu nunca mais disse a ela que a amava, porque eu sabia que aquilo chegava numa outra perspectiva. Eu digo agora que ela está casada, feliz, há uns 13, 14 anos, cheia de amor cúmplice, ela está muito, muito bem casada, muito feliz, e o meu coração se enche de alegria. E eu agora que ela é amada por um homem como ela deveria ter sido amada por mim, cuidada. Eu a cuidei dela muito bem, disso eu não tenho nada a dizer, nem para ela, nem para a família dela, nem para os anjos, nem para ninguém. Eu cuidei bem dela, com todo amor, praticamente a criei, porque eu a peguei com 16 anos. Mas hoje eu posso dizer para ela que eu a amo, e ela também pode me retribuir, porque ela sabe que eu amo a minha mulher loucamente, e ela ama o marido dela. Ela ficou curada de mim completamente, graças a Deus. Então hoje a gente pode declarar amor um para o outro sem que alguém saia ofendido da história. Então o que você tem que pedir, eu disse duas coisas. Número um, tratar a mãe de vocês, a mulher, ex-mulher dele, com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, com todo cuidado, com todos os cuidados que ela precise, e que ele não negue jamais esses cuidados a ela e ao todo da família. E a segunda coisa que você deve pedir é que, se ele tem já uma outra pessoa, ou se ele visa colocar uma outra pessoa, que ele fique pelo menos o primeiro ano, ou o primeiro ano e meio, bem distante, no sentido de não levar essa outra pessoa para casa, não ficar no carro esperando vocês, filhos, para saírem para jantar com ele, com ela, de modo que a ex-mulher possa abrir a janela e ver. A maioria das mulheres não tem maturidade para lidar com isso. Eventualmente, uma das poucas, a única que eu realmente conheço. Eu sei que deve haver mais pessoas assim, mas a única mulher que eu conheço que lidaria com isso sem nenhum problema é a minha mulher Adriana. Ela, eu sei que tem uma maturidade para além do normal. Agora, a grande maioria fica com ciúme, fica zangada e transfere a zanga para os filhos, acham que os filhos estão traindo, e voltaram sorrindo, saíram com o pai e a atual mulher e voltaram às gargalhadas. Não, peça para o pai que, se existir algo assim, ou for existir algo assim, ele respeite um tempo. É como um luto. A gente tem que dar um tempo para o enlutado. E um luto de divórcio é mais longo do que o luto da perda de um ente querido, que depois de um mês, 2 meses, a gente já está falando a respeito do assunto. Às vezes começando até a evocar as coisas melhores, mais engraçadas. Agora, num divórcio, no mínimo 1 ano. E se ele tem alguém, peça a ele para... No início, ele não precisa nem sair apresentando vocês a ela, basta ele deixar vocês se acostumarem à ideia de que ele já não está só. Só depois que vocês já estiverem mais acostumados a essa ideia, e ele próprio tem a certeza de que se trata de uma pessoa legal, madura, que não é uma infantiloide, que vai criar desavença entre ele, os filhos e a família, porque 80% das mulheres que chegam depois na vida de um homem, que teve mulher e tem filhos, são, às vezes, mulheres que não mereciam entrar, são infantis, são exigentes, são ciumentas, são gananciosas, querem tudo para eles, querem que o ex-marido esqueça que a ex-mulher existe. Tem umas que querem que o indivíduo abandone os filhos, de tão perversinhas que são. Então, diga para ele dar um tempo, para ele ver bem quem é, com quem ele está,
e só chamar vocês para dentro dessa relação no dia que ele tiver certeza absoluta que se trata de uma pessoa do bem e que vai tratar todo mundo bem e que não vai ficar com ciúmes e com divisões e com desavenças. Peça só isso a ele. Agora, no mais, o que você vai fazer, cara? Você tem poder de fazer teu pai ter tesão pela tua mãe? Ele não tem, você vai ter. Qual é o milagre? Se nem Deus se meteu nessa história entre um homem e uma mulher. Quem se mete em história de gerar amor erótico entre homem e mulher é Eros, deus grego, Cupido, deus grego. Eles é que dão flechada, que induzem. Agora, o Senhor Deus, Criador, deixou essa dimensão livre para a escolha humana. É livre-arbítrio mesmo. Não tem ninguém essa história de pastor, ora por ele, para ele me amar, como muita mulher pede de mim. Eu digo, desculpa, é a oração que eu não faço. Esse tipo de amor conjugal ou acontece espontaneamente, ou nem Deus se mete nisso. Não tem um único texto bíblico que diga que fulano não amava cicrana, mas o profeta tal orou por ela e o marido passou a ficar louco por ela. Onde está escrito isso? Nem no Gênesis, na criação. Deus deixou Adão procurar. Aí ele voltou e falou, não tem ninguém que me agrade. Acho que ele não fez nenhum teste. Nenhuma cabritinha, nenhuma eguinha. Ele só olhou e falou, não tem encaixe. Aí ele ficou dizendo, eu tenho tudo, mas eu também tenho uma solidão que só pode ser ocupada por uma pessoa que seja igual a mim, que me seja idônea, com quem eu possa olhar nos olhos. Não é olhar para cima e orar, é olhar nos olhos e conversar. Aí veio a mulher, mostrando que esse é um assunto no qual Deus não se mete. É soberania do coração humano essa escolha. E ele deixa que seja assim. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas ele deixa que seja assim porque sem a experiência do acerto, ninguém acerta. Sem a experiência do erro, ninguém erra para acertar depois. E essa é uma coisa que não tem nada escrito em lugar nenhum, não existe manual nem protocolo. É para ser a manifestação do segredo das afinidades que se conjugam no mistério daquilo que é inexplicável. Como diz o livro de Provérbios, no capítulo 30, quando o sábio diz que há 3 coisas que são maravilhosas demais para ele. Sim, ele diz, há 4 que eu não entendo. Aí ele diz, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha e o caminho de um navio no meio do mar. E a coisa que ele não entende é o caminho de um homem com uma donzela. 3 coisas maravilhosas demais. O caminho da águia no céu, porque é uma coisa fantástica, meu Deus. Ela vai para onde quer, sem fazer esforço algum. Você raramente vê uma águia batendo as asas, ela vai no vento. Alcança velocidades de muitos quilômetros, ela vira um bole do míssil. Chega na sua presa, tchá! Ela bate a asa para subir. E depois ela vai no vento. E ela conhece todos os caminhos do vento, invisíveis aos nossos sentidos, maravilhoso aos nossos olhos. Caminho da cobra da penha, não deixa pegada. E a lição é essa. Quando você for viver com a sua mulher, tem um caminho da cobra na penha, um caminho que não deixa rastros. E não é porque você seja um dissimulado, é porque você é leal, é limpo. As pegadas não são sujas.
E o caminho de um navio no meio do mar é porque naquele tempo, que isso foi dito há 3.000 anos atrás, o único recurso para o marinheiro no meio do mar era conhecer os céus, as estrelas, as constelações, saber exatamente aonde cada uma delas estava em cada época do ano, em que direção elas levavam. Era uma relação com os céus. E aí ele está dizendo que o caminho de um homem com uma mulher, que é uma coisa incompreensível para ele, só podia ser orientada assim, por essas três maravilhas. Siga o vento com naturalidade, viva com naturalidade, ande com pureza e se oriente pelos céus. E aí você tem uma chance maravilhosa de ter um caminho maravilhoso com um homem ou com uma mulher, se for assim a conjugalidade. Fora isso, filho não tem poder de nada, a não ser de retardar o divórcio, de fazer o pai ou a mãe ficarem lá mais alguns anos, até envelhecerem, até os filhos já estarem velhos, aí eles se separam na hora errada. A mulher já está com mais de 50 e tantos anos, quase 60, ele também. Agora talvez seu pai esteja com uns 45, sua mãe com uns 40. Ainda dá tempo de ele cuidar da vida dele, dela cuidar da dela e de vocês cuidarem de ambos como filhos. Fora isso, meu querido, ore e peça a Deus que, seja qual seja o desfecho desse assunto, aconteça com paz. Porque até para a gente se divorciar, a gente precisa estar pacificado com o cônjuge. O verdadeiro divórcio, o divórcio que não desagrada a Deus, é aquele divórcio que os cônjuges fazem com respeito, dignidade, paz e cuidado mútuo. Porque na velha aliança, diz Malaquias que Deus aborrecia o divórcio. Aí o pessoal fica pensando que é assim, o cara casou e depois se divorciou de tristeza, de infelicidade, Deus fica com ódio dele. Não, não sabem o contexto, não sabem a história, não sabem nada. O divórcio, naquele tempo, deixava a mulher abandonada num estado de mendicância, ou ela virava uma prostituta para se manter, ou ela casava com um homem sem reputação também para juntos os dois marginais sobreviverem. E os filhos não terem futuro praticamente, porque os pais de 3.000 anos atrás abandonavam tanto a mulher quanto muitas vezes os filhos, como os de hoje fazem também. Então aquele divórcio era abominável porque não tinha lei de proteção nenhum da mulher divorciada, dos filhos, não tinha pensão, não tinha nada, e tem mais. Naquele tempo do profeta Malaquias, o pessoal estava se divorciando a 3x2. Tinha gente que não ficava casada nem uma semana. Casava, comia a mulher como queria, pagava lá um dote para o pai, depois de uma semana ele já tinha outras em vista, aí ele se separava, a repudiava, conforme a lei de Moisés, a mulher ficava danada, prostituída, enlutada, mendicante, largada, não tinha nada, não tinha amparo, não tinha INSS, não tinha legislação de proteção, não tinha nenhum tipo de cuidado pelos filhos, não havia todas as instituições de amparo que a gente tem. Não, o único amparo era o marido, que nesse caso era um leviano. Aí uma semana depois ele já estava casado com alguém. Se a mulher anterior da semana anterior ficasse grávida, o problema era dela. Se a outra ficasse, e havia em Israel, os documentos mostram, documentos do 3º século, do 2º século e do 1º século antes de Cristo e do 1º século depois de Cristo, você encontra registros bizarros, até de gente que se casava de manhã com uma mulher, se divorciava depois de tê-la traçado e à noite casava com outra, de tão maluco que o negócio estava. Esse era o contexto de Malaquias, onde se diz que Deus odeia o divórcio, e essas são as razões sociais
da calamidade daqueles divórcios. Mas hoje em dia, quando uma pessoa se divorcia, em geral é porque casou sem amar ou casou precipitadamente. Quando é crente, casou com uma menina nova e ele novo casou para transar. Aí depois de 5, 6 anos descobre que foi tudo equívoco, produzido e patrocinado pela religião e seus conceitos de pecado. Aí faz o cara pecar mais ainda do que se tivesse solteiro transado com a menina. Se desse certo, continuava. Se não desse certo, se separava. Mas não tinha filho na história, nem tinha culpa pesada na história, nem tinha tudo o que acontece depois. Mas a religião prefere coar o mosquito e depois engolir um camelo. Então, meu filho, que poder você teria de evitar isso? Se isso não vier do coração do seu pai e não for um assentimento da sua mãe, cuide dos dois e seja bom para os dois e ajude os dois a serem felizes, cada um ao seu modo. E o que você tem que pedir é que não haja litígio entre eles, sob hipótese alguma. Se o seu pai quer, diga: pai, tá bom. Mas não importa como a mamãe reaja, você não vai litigar, não vai brigar, não vai levá-la a juízo, sob hipótese alguma. E você, da sua parte, seja você filho único ou com seus irmãos, milite pela paz. Promova a paz, a reconciliação e a pacificação. É o que você, como cristão, deve fazer nessa circunstância, tá bom?